Ele diz para quê? O que ele diz para nós? Imitem-me. Ele tem propriedade para falar, porque ele não está falando dele, ele está falando de Jesus. Imitem-me, porque se você me imitar, você vai imitar Cristo. Como diz aqui, irmão, seja imitador meu, me observe os que andam segundo o modelo que eu tenho ensinado. Amém? Então isso diz que não importa a circunstância, não importa, mas importa o posicionamento seu e meu. Não importa, às vezes você vai olhar e a circunstância está totalmente contrária, mas você pode pegar e comparar com a Bíblia. O que Jesus diz? O que Jesus fala na palavra dele? Como nós devemos nos comportar? Como que vai ser o nosso caráter, nosso posicionamento? Se tiver igual ao que Jesus ensina, então ok. Continua seguindo, curtindo, compartilhando. Paulo, mesmo na circunstância ruim, ele não desviou do seu pensamento, posicionamento. Ele não desviou de Cristo, porque as ofertas são muitas para a gente desviar do nosso posicionamento. As coisas que a gente ouve, as situações que nos aparecem na nossa vida, as circunstâncias da nossa vida, ofertas são grandes para a gente sair da presença do Senhor, para a gente desviar o nosso... Porque tem coisas que o Senhor fala comigo e com você que é só particular nosso. Mas se estiver de acordo com a palavra, não saia do seu posicionamento. Não importa. Não importa. Às vezes ninguém vai te entender. Mas se o Senhor, se a palavra estiver dizendo, se o Senhor estiver falando do seu coração, estiver certo, continue. Continue. Não é você que vai se justificar, é o Senhor que te justifica. Aí eu pergunto para vocês hoje. Se alguém imitasse a sua vida hoje, estaria mais perto de Cristo ou mais perto do mundo? Pensa bem. Se alguém imitasse você, as suas atitudes, as suas palavras, o seu comportamento, o seu coração, estaria mais perto de Jesus, de Cristo, da salvação, da cruz de Cristo, ou estaria perto do mundo, do que o mundo já pratica? Então, responda você para você mesmo, como diz na palavra, analise o homem a si mesmo, e você terá a resposta. Glória a Deus. Em Filemão 3, 6:11. 6:11, deixa eu ver. Fala sobre a renúncia. Eu vou ler para vocês. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vocês conseguem entender o que está escrito aqui? Paulo, ele foi um homem de bem, ele foi um cidadão irrepreensível no passado, quando ele era Saulo. Vou fazer um resumo para quem, se alguém não estiver lembrando. Saulo era um judeu, ele era um fariseu, né? Ele era um homem importante, importantíssimo. Ele falava em nome de Deus e ele estava ali defendendo uma causa que para ele era importante. Para ele era certa, porque ele estava falando em nome de Deus, mas ele não estava falando em nome de Cristo da salvação. Não estava. Então ele veio de uma linhagem importante, ele é da tribo de Benjamim. Então imagina a influência que esse homem tinha no meio dele, né? Ele era um dos maiores influencers, eu acredito, que ele deveria ter milhões de seguidores lá, se ele tivesse Instagram. Ele um dos mais importantes da época, e ele era um justiceiro. Ele agia pelo que achava que estava certo. E ele fazia justiça com as próprias mãos. Tanto que ele perseguiu, não sei a quantidade, mas foram muitos e muitos cristãos. Ele perseguiu. Ele achava que estava certo.
Mais um dia, ele conheceu Jesus. Aleluia, Senhor. Ele foi achado nele. Aleluia. E quando isso acontece, nada mais importa. Não adianta. Considera tudo como perda. Tudo como perda, tudo como refúgio, tudo como lixo. Não importa. Ele não quis saber de mais nada. Ele trocou reconhecimento, status, a posição, a opinião dos outros. Ele trocou tudo. Tudo quem ele era, ele deixou para trás. Para ele ser um imitador de Cristo. Se foi difícil para Paulo mudar, imagina, se foi difícil para ele mudar, todo um padrão, trocar a vida dele para viver de acordo com o que Cristo ensinou. Foi difícil para ele, eu imagino que não foi fácil. Para nós também não é fácil a gente mudar toda a nossa vida. Só que hoje, muitos de nós queremos a Cristo, mas nós não queremos a mudança. E não adianta, queridos, não tem Cristo se não tiver mudança. Aleluia. Não tem como. A mudança de atitude, de pensamentos, reposicionar a vida, tudo, comportamento, caráter, tudo. E pensar como Cristo, conhecer, principalmente. O Senhor sempre me fala isso, me conheça. Se você me conhecer, você vai saber como eu penso, você vai saber como eu ando, como eu falo, como eu quero que você fale, como eu quero que você se comporte na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua vizinhança. Tudo. Conheça Jesus, você vai saber como você deve se comportar. Porque não adianta, querido, Cristo, ele não divide a influência. Verdade. Ele não divide, querido, a glória é só dele. Não adianta você seguir um influencer aí, quem está te influenciando, que não segue a Jesus, que não segue o padrão dele. Porque ou você serve ao mundo ou você serve ao Cristo. Pense bem na sua atitude amanhã. Se você não está fazendo sacrifício de tolo, servindo a igreja e não a Cristo. Eita glória. É muito diferente Ótimo. servir a Cristo do que servir a igreja. O pastor falou, a fé sem obras ela é morta. Mas a gente tem que ter muita consciência do que é essa obra que a gente está fazendo. É só vir à igreja, fazer alguma coisa? Né? Essa obra também não tem valia para o Senhor. Se for uma obra vazia, porque Ele vai querer o seu coração, em primeiro lugar. Vai ter que estar tudo alinhado. O seu coração estar alinhado com a obra que você vai fazer com as suas mãos, mas tem que estar tudo alinhado. O propósito maior é Ele, principalmente Ele, a salvação. É verdade. Glória a Deus. Em Filemão 13 e 14, vou ler aqui para vocês. Aleluia. Vou falar sobre perseverança. 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Amém? Ele diz, eu prossigo para o alvo. Ele está andando, ele não está parado, ele não está prostrado, ele segue. Mas ele diz, ele não diz que ele alcançou. Ele não está falando aqui, pronto, alcancei, estou bem já. Estou indo na igreja, estou na presença de Deus. Eu creio em Deus. Já estou bem já. Não. Ele diz, eu continuo correndo. Continua correndo, ele não está parado. Ele continua. E ele diz, uma coisa eu faço. Esqueci o que passou. Esqueci o meu pecado. Esqueci a minha dor. Esqueci a dor do passado. Eu esqueci e vou adiante. Ele diz, uma coisa eu faço. Ele está dentro da prisão. Vocês estão entendendo que ele está dentro da prisão? Ele poderia ter todos os motivos para ficar lá sentado chorando e lamentando. Mas ele não está. E a gente tem que aprender com isso. Ele prossegue. Como que o homem vai prosseguir correndo se ele está dentro de uma cela, que eu não
sei o tamanho, mas deve ser minúscula. Jesus. Como que? Porque, queridos, o coração dele, a mão, o que ele tiver de armas, ele vai usar a favor de Cristo. Ele está escrevendo, ele está falando da forma que tiver, ele está mostrando testemunho. Paulo e Silas na prisão louvando. Tá doendo? Eles estavam louvando. E ele, ele sabe quem ele é, ele sabe o Deus que ele serve, ele sabe o que Deus tem para ele. Ele tomou posse, ele esqueci o que passou, esqueci do meu pecado, esqueci da minha dor do passado, e eu vou seguir adiante. Quem condena, quem acusa é o diabo. O diabo é o acusador. Deus não. Deus conhece o coração de cada filho. Eu não conheço o coração de vocês. Eu não tenho esse poder. Mas Deus conhece o coração de cada filho. Então Deus não é o acusador. A gente precisa conhecer a Deus. O tamanho do amor, da graça, da misericórdia. Que todos nós temos posse. Todos nós podemos usar isso, porque é um presente para nós. E não fazer papel de diabo, de acusar, entende? Então, em Hebreus 10:17, Deus diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Então, queridos, nessa manhã, se algo aconteceu na sua vida, porque na minha acontece todo dia, e você pecou, você errou, seu pensamento saiu da presença do Senhor, peça perdão, porque Ele é fiel para ele te perdoar e não lembrar mais. Só não faça de novo. Eita glória! Só não faça mais. E Paulo diz prosseguir para o alvo. Quando ele fala que ele está prosseguindo para o alvo, ele é constância, é maturidade. É isso que nós temos que ter. Tá doendo? Eu vou continuar. Aconteceu alguma coisa? Eu sou maduro. Eu sou homem, sou mulher, não sou menino. A gente não pode ser menino. Nós precisamos crescer no Evangelho. Isso é muito sério. Glória a Deus. É muito sério. Muito sério. Agora, o padrão que Paulo ensina é a contramão do mundo. É muito difícil mesmo a gente entender certas coisas. Eu falo por mim, quando eu não era crente, eu não entendia. Não entendia. Falei, como que as pessoas estão aí indo para a igreja, a casa está caindo e está lá, louvando, adorando e tudo mais. Como que a pessoa tem coragem de, às vezes, perdoar algumas coisas, não se igualar? Porque é isso que Cristo nos ensina. Então é viver na contramão do mundo, é viver totalmente fora do que o padrão do mundo ensina. Se eu fosse seguir o que o padrão do mundo me ensina para mim, no dia de hoje, imagina o que eu estaria fazendo. Imagina, eu teria até assim, desculpas para fazer vários erros, que é falar, tudo bem, você pode fazer, depois de tudo que aconteceu, legal, não, tudo bem, mas não, eu tenho aqui, não é minha mãe, não é meu pai, não é minha irmã, não é minha família, o meu alvo aqui é Cristo, é para Ele que eu olho e é Ele que eu quero seguir. Então, muitas vezes seguir a Cristo é seguir numa direção totalmente diferente do padrão do mundo. Ela não é perfeição, mas ela é direção. Você sabe para onde está indo, você sabe qual é o seu alvo, e você persegue, e você continua, e você persevera. Amém? Então, aqui, Filipenses 3:18-19. Vou ler aqui. Glória seja dada ao seu nome, Senhor. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo diz, observai os que andam. Observe seus irmãos queridos. Observe seus pastores. Aleluia. Observe seus irmãos em Cristo. Os irmãos nosso do reino, observe os que andam. Status de quem que vocês andam curtindo? Quem tem influenciado vocês? Que palavras que estão alimentando o coração de vocês? Está igual de Cristo? Ou está diferente? Falar do Evangelho de Deus é diferente de viver o Evangelho de Deus. Falar, todo mundo fala, agora viver. Você tem vivido de verdade?
verdadeiro. Olha, assim, eu tô falando, eu sei que eu tô sendo dura, mas é porque Deus falou comigo primeiro. Falou comigo primeiro, eu nem dormi essa noite, porque eu tinha outra palavra, não era essa. Aleluia! Mas Deus falou Filipenses. Eu falei, meu Deus, Filipenses. Aí peguei Filipenses e comecei a ler Filipenses do primeiro capítulo. Quando chegou aqui no 3, Deus falou, é isso. E Deus começou a tratar em mim, tratar na minha ira, na minha raiva, no meu coração, tratar o que eu dei ouvidos, o que tirou minha paz. Mas não, queridos, não é isso que Deus tem para nós, não. Tira os olhos de muitas coisas, tira os olhos da internet, do Instagram, dos status, de pessoas, e olha para Cristo, que não tem erro. Não tem erro. Paulo diz, observar se a pessoa é mesmo da igreja. Paulo diz, para observar se a pessoa é a mesma na igreja, em casa, no trabalho, no WhatsApp. Ele diz aqui na palavra, observai os que andam. Observa. A pessoa é a mesma? A pessoa está aqui na igreja, ela está servindo a Deus mesmo? Ela é igual? As atitudes dela condiz? Ou não? De Deus a gente não se esconde. Ele conhece o caráter e as intenções do nosso coração. Amém? A gente não se esconde do Senhor. Os olhos dele estão o tempo todo, ele sonda o nosso coração o tempo todo, ele sabe cada pensamento nosso. Só que ele é bom e ele quer mudar, ele quer nos transformar, porque o Evangelho é sobre vida transformada. O Evangelho não é você vir para a igreja e você continuar do mesmo jeito. O Evangelho é você ser transformado, e a transformação, ela muitas vezes, aliás, a transformação ideal, a que importa de verdade, não é uma transformação de vida material. Eu comecei a servir a Deus e agora eu estou rica. Agora eu estou... Deus faz, claro que ele faz, ele é Deus, ele é dono do ouro e da prata. Mas não é essa transformação que importa. É a transformação da sua vida, do seu coração, do seu caráter. Porque um dia, quando Jesus voltar, o carro, a casa, o trabalho, tudo vai ficar aqui. Né? Então, se você tem as coisas que a glória não é dele, não vale nada para ele, queridos. Nada. Coloca seu coração no Senhor, que as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Isso é a palavra de Deus que diz. Aleluia. E por fim, o que eu quero dizer é que a nossa pátria, ela está no céu. É aqui no versículo 20. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando colocar os olhos nesse mundo, olha também os noticiários. Entendeu? Quando a gente tirar os olhos de Cristo e você olhar para esse mundo, presta atenção nos noticiários. Como que tá? Essa semana eu passei mal, porque a gente liga a televisão de manhã para tomar café da manhã, é a tradição lá da minha família, a gente senta na sala lá e estamos conversando de manhã, mas os noticiários, eles estão, assim, eu comecei a ficar com ansiedade, com crise de ansiedade. Eu acordava, ligava a televisão, já começava a passar mal, porque é um bombardeio, tá? Terrível. E aí eu conversei com meu cunhado, porque ele tá falando muito de feminicídio, muito de abuso de mulheres, muito exagerado. É de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Aí meu cunhado, meu Deus, o que tá acontecendo com esses homens e tudo mais, e coitado das mulheres e tal. E eu falei, William, não é possível. Eu falei, tem alguma coisa aí errada. Aí agora eles estão dividindo, classificando os crimes. Então, o que era crime passional, agora é feminicídio. E aí acaba que aumenta essa projeção, mas nos números de assassinatos e tudo mais, ele teve pouquíssimo aumento de um ano para outro. Essa pesquisa que eu fiz foi desde 2010 até agora, né? Foi pouco, então não é isso. Aí, assim, eu fico olhando, aí eu comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, o que o sistema, o que a mídia quer com isso? Quer adoecer a gente, em primeiro lugar, né? Quer deixar a gente desde o café da manhã já tremendo. Porque tanto a minha sogra, como a minha cunhada, minha mãe, minha tia, elas vivem assim, se tremendo, porque elas ficam assistindo ali, se alimentando daquilo.
E aí o Senhor começou a falar comigo sobre cortina de fumaça, sabe? Porque quando eles começam a colocar esse monte de notícias assim, eles estão tirando foco de alguma coisa. Né? Eles estão tirando foco de alguma coisa. Eles estão querendo deixar você preso no assunto para você não olhar para o que está acontecendo ao redor. E aí, queridos, aí eu comecei a olhar outras coisas, né, gente? Jesus está para voltar, a gente sabe que Jesus está para voltar, mas o anticristo está sendo também já assumindo o poder. Vocês sabem disso? Vocês sabem o que está acontecendo? Por aí vocês têm acompanhado? Falou do caso lá dos abusos das crianças lá da ilha. Eles já sabiam disso faz tempo. Por que eles lançaram essa notícia agora? Para a gente ficar aterrorizado e não olhar para o que a gente tem que olhar de verdade. Porque enquanto a gente está gastando nosso tempo, nosso sono, nossa energia, consumindo os dados da internet da nossa casa para ver isso, está sendo tramado um plano maligno. Vai acontecer. Vai acontecer sim, a gente não tem como fugir. Mas o governo está armando tudo já para tirar a moeda, tudo para o anticristo ele vir tomar forma. Estourou guerra ontem, vocês viram? No Irã. Vai estourar uma guerra. A gente não tem como fugir. Infelizmente, tem coisas que nós não vamos ter como fugir, nós vamos passar. Só que o que eu quero falar com isso? Olhe para Cristo, olhe para o alvo. Olhe, presta atenção, seja vigilante. O Senhor fala, vigiai e orai. Vigia, presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. Se prepara da forma que você puder, principalmente o teu espírito, para você não ser pego de surpresa. O Senhor começou a falar comigo no meu coração a respeito do arrebatamento. Muitos que fazem coisas difíceis, mas continua com seus olhos em Cristo. Olha o que está acontecendo no governo, vai lendo sinais, vai comparando com a Bíblia e vai se preparando da forma que você puder, principalmente o teu espírito, a tua alma. Não se venda, não fica perdendo tempo, energia com coisas dessa terra, coisas que não vai te elevar a nada, não vai te edificar, não vai te transformar, não vai mudar seu caráter, não vai te levar para o céu. Jesus bate a porta, o tempo é curto. Então, quando Jesus voltar, quem ele vai encontrar de volta, queridos? Olha para dentro do seu coração. Quem Jesus vai encontrar de volta? Ele vai voltar. Isso é fato. E aí, seja imitadores do Senhor. Amém? Seja imitadores. E aí eu pergunto para você. Quando você, durante a sua vida, queridos, do seu dia a dia, como que anda seu testemunho de Cristo? Como anda a sua vida? Olha bem para dentro de você, porque eu estou olhando para dentro de mim. Estou olhando. E eu não estou gostando do que eu estou vendo. E eu estou pedindo misericórdia de Deus. E eu estou pedindo para o Senhor me transformar e me mudar. E eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Muda a sua atitude. A sua falta de obediência. Tira a religiosidade vazia da sua vida. Seja transformado, se permita ser transformado. Nessa manhã, nós vamos assentar a mesa com o Senhor. Aproveita esse tempo. A gente vai partir o pão. E a gente vai beber do sangue de Cristo. Seja imitador de Cristo. Receba dele tudo que ele tem para te dar. Tira os olhos desse mundo, querido. Débora, você pode colocar o louvor, por favor?